Olá, sejam todos bem-vindos no meu canal do YouTube. Hoje eu gostaria de estar fazendo a reflexão sobre este livro. O livro chama-se Pai, Perdoa-lhes. Ele foi escrito por Carlos Bacelli e pelo espírito Irmão José. E caiu na página 57. Como essa lição ela é bem pequenininha, eu vou estar lendo uma outra lição junto também, que traz o mesmo tema. Então diz assim: convente perguntes. Se Jesus nos recomendou dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, se absteve de julgar a pobre irmã acusada de adultério, se mesmo conhecendo as fragilidades de Pedro, não deixou de lhe pedir por 3 vezes sucessivas que apacentasse o seu rebanho, se ele próprio fez questão de se convidar para banquetear-se com as pessoas consideradas de má reputação, se na hora torturante do Calvário rogou ao Pai perdão pelos próprios algozes, convém que te perguntes com qual autoridade tantas vezes te arvoras em censor da vida alheia. Então essa lição reporta as nossas atitudes que muitas vezes nós temos em relação ao outro. Reporta em relação aos atos, muitas vezes impensados, que praticamos, fazendo críticas ou observando os erros do outro. Mesmo sabendo que nós somos também seres humanos que erramos, que praticamos o erro, que temos dificuldade de nos corrigir, muitas vezes, mesmo assim, a gente ainda pratica a maledicência, né? Procurando se preocupar com a vida do outro, quando nós deveríamos preocupar com a nossa vida. Então, por isso, nesta mensagem, vem nos dizer, né, que nós temos que nos preocupar com a nossa vida, que a gente tem que perdoar o nosso próximo perante os seus erros, perante as suas dificuldades. E para acrescentar aqui essa lição, eu vou ler a outra lição, que chama Recados Maledicentes. A cautela contra os recados que alguém te venha transmitir, envenenando-te o espírito. Em nome de outras pessoas, muitos costumam vir dizer-te o que elas mesmas gostariam de dizer-te ou, no mínimo, acrescentar ao que foi dito. Não lhes escolha a palavra leviana e provocativa. Desarma a intenção do mensageiro, insensato com a compreensão que deves estender também a ele. Destaca os pontos positivos daquele que supostamente te esteja malhando e assim haverás de deixar completamente sem ação quem intenta aborrecer-te. Ante a demonstração da menor grandeza de tua parte, toda mediocridade se envergonhará. Então aqui nesta lição, ela fala o contrário, né? Ela fala quando a gente recebe alguma observação de outra pessoa, dizendo que o outro está falando mal de nós, ou dizendo alguma coisa que ele queira fazer uma observação do que nós somos e como a gente deveríamos ser. Então, são 2 lições que faz a gente pensar e olhar pelos 2 ângulos, né? No momento que nós estamos sendo criticados
e também no momento que nós estamos criticando o outro, né? Que nós estamos apontando os erros, as dificuldades uns dos outros. Então isso serve para nos alertar que nós devemos tomar muito cuidado com as palavras, com aquilo que nós falamos em relação ao outro. Que nós não temos esse direito, né, de ficar falando uns dos outros, observando os erros que cada um tem, porque todos nós temos erros, dificuldades. Então nós temos que tomar esta atenção de evitar de ficar olhando para o outro e sim olharmos para nós mesmos, né? A gente procurar olhar para as nossas atitudes, para aquilo que nós ainda precisamos melhorar, aquilo que nós ainda precisamos nos corrigir. E ao outro cabe a ele mesmo fazer essa correção no tempo dele e no tempo que Deus julgar que seja o momento, né? Então não somos juízes da causa do outro, né? Das dificuldades dos outros, dos erros dos outros. Nós temos que ser juízes de nós mesmos, das nossas atitudes, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós fazemos e trabalhar o contrário, né? Exatamente, vamos ser pacificadores, vamos tentar mostrar quando alguém chegar e for falar mal do outro ou fazer uma observação dos erros do outro, que a gente possa salientar as coisas boas que existem no outro, né? Naquela pessoa que está sendo julgada, que está sendo muitas vezes condenada com as nossas palavras, com a nossa maneira de pensar. Então, nós temos que lembrar que Jesus, ele fez o tempo todo a parte dele, nos advertindo que não devemos fazer desta forma, né? Não devemos praticar esses erros de estar julgando o outro ou menosprezando o outro só porque ele é assim ou ele é da forma que nós não gostamos, que nós não queremos. Esse direito nós não temos. Então, se a gente sente uma dificuldade de conviver com os erros do outro, quem está precisando modificar somos nós. Então, nós temos que praticar a paciência, a tolerância, a compreensão, o amor ao próximo, o respeito, né? O respeito às dificuldades do outro. E quem sabe nós não podemos ser aquele que ajuda o outro a se corrigir. Tem várias formas que nós podemos fazer uma observação sem prejudicar o outro, falando mal dele, né? Então temos, no mínimo que nós podemos fazer é vibrar pelo outro, é fazer uma prece em benefício daquele que está aos nossos olhos fazendo algo que nós consideramos que está errado. Então, vamos observar a nós, as nossas atitudes, a nossa maneira de agir, né, uns com os outros e procurar pedir a Deus, a Jesus, que nos corrija, que corrija esta mania que muitas vezes nós temos de ficar, né, observando o que o outro está fazendo ou deixando de fazer, né, o que ele é ou o que ele não é que nós gostaríamos que fosse. Quem somos nós para querer moldar o outro? A gente pode moldar com o exemplo, né? Com o exemplo, assim como Jesus está tentando nos modificar, nos moldar com o seu exemplo de amor e de respeito a cada um de nós. Então fica para a gente refletir, né? E que possamos deixar sair das nossas falas mais amor, mais compreensão, mais tolerância. Então vamos finalizando esta reflexão e agradecendo a Deus, a Jesus por esta oportunidade e pedindo a Jesus que nos abençoe e que nos fortaleça
a vontade de nos burilar, de nos reformar interiormente, para que nós possamos nos tornar também um modelo de amor e de bondade. Que Jesus abençoe a todos. Gratidão.